Livro de Efésios, capítulo 6, versos de 10 até o verso 18. Nós vamos estar lendo porque a nossa meditação, a mensagem bíblica, ela vai estar nesse texto. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no partir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Eu li os últimos versos porque eu vou citá-los depois. Amém? Amado Deus, muito obrigado ao Pai, porque chegamos aqui nessa noite. Louvamos ao Senhor, ó Pai, e agora temos a oportunidade e privilégio, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude, ó Pai, para que possamos a cada dia entender, e a cada dia, ó Deus, nosso desejo possa ser de aprender mais e mais do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu quero falar nessa noite com o tema revestindo-se de toda a armadura de Deus. Revestindo-se de toda a armadura de Deus. Irmãos, nós como servos de Deus, nós vivemos em uma batalha, um campo de batalha espiritual. Nós como servos de Deus, nós somos atacados muitas vezes pelos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Os demônios. Quem são nossos inimigos? O diabo. Por quê? O que ele mais anseia, o que ele mais deseja é ver você distante de Deus. Por isso que quando a Bíblia fala que o diabo, ele anda em derredor como um leão, bramando, porque ele está procurando o quê? A brecha para poder atacar, para poder tragar aquela pessoa, para poder destruir. Então, nós vivemos nesse campo de batalha, e no campo de batalha eu nunca vi um soldado não ir armado, já viu? Algum soldado não ir armado, somente com os peitos abertos? Por quê? Porque existe todo o equipamento para que ele possa usar, e através desse equipamento ele venha a vencer. Porque ninguém sai para a batalha para perder. Alguém sai para a batalha para perder? Ninguém sai, porque todos saem para ganhar. E nós, como servos de Deus, sabendo que nós estamos dentro de uma batalha, nós precisamos muito da atuação de Deus. E Deus assim, Ele fornece para nós uma armadura, para que através dessa armadura nós possamos ser pessoas fortes com a ajuda do Senhor. Eu fico pensando, fazendo isso aqui, eu fiquei pensando no seguinte: quando um país entra em guerra com outro, o governo fornece toda a armadura, né? Fornece a arma, a roupa,
a bota, a munição, o transporte, tudo é fornecido pelo governo, né? Porque ele vai lutar para proteger o seu governo. Então, Deus, como ele nos ama e ele quer o nosso bem, né? Ele nos dá tudo, toda a arma, para que através dessas armas nós possamos, de uma certa forma, vencer. Mas aí vai depender de mim. Como assim, pastor? Vai depender de mim? Vai depender de mim se eu estou vestindo ou não essa arma. Se eu estou revestindo essa arma ou não. Entendeu? Porque aqui, se a gente observar, ele fala sobre partes do corpo, né? Por exemplo, essas armas, ela é tida como o cingindo dos lombos, né? O cingindo dos lombos era como? Como naquela época eles usavam vestidos, né? Então eles cingir o lombo é pegar o vestido, colocar na cintura e amarrar. Aí eles teriam capacidade agora para correr, para se movimentar, mais agilidade. Então a verdade, como diz aqui, ela nos dá agilidade. Então isso é importante demais. Mas aí vai depender de como eu estou me vestindo. Se os itens que a palavra de Deus aqui apresenta, que entre eles são 6, ou não. Eu dependo disso para que eu possa vencer. Porque, irmãos, eu quero falar nessa noite que Deus, Ele nos dá a sua armadura porque Ele tem um propósito de que vençamos. Deus nos dá a armadura porque Ele tem um propósito de que eu e você venhamos a vencer. Vencer a batalha. Então, e nessa noite eu quero falar sobre 3 propósitos que Deus tem para que vençamos todas as batalhas. A primeira delas podemos encontrar no versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o primeiro propósito aqui, de por que Deus nos dá esta armadura, nos fornece essa armadura, é porque, irmãos, revestir-se de toda a armadura de Deus prepara-nos para resistir à cilada do diabo. Porque revestir-se, ou seja, vestir toda a armadura de Deus, prepara-nos para resistir às ciladas do diabo. Observa que no versículo ele vai falar: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele fala: vista a armadura de Deus para o quê? Para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. É somente através dessa armadura que Deus dá que o servo de Deus pode resistir às ciladas do diabo. É somente através disso, é como nós podemos observar hoje nosso dia a dia, porque é muito fácil falar do amor de Deus, é muito fácil falar da misericórdia de Deus, mas falar da justiça, você não ouve ninguém falando da justiça de Deus, já ouviu falar? Você não ouve as pessoas falando da justiça de Deus, de que Deus é justo, de que Ele tem que punir o pecado. Por quê? Porque as coisas, irmãos, não é nós queremos, mas as coisas é como Deus quer. E graças a Deus por isso, porque Deus Ele tem as melhores intenções para a nossa vida. Então quando Deus fala assim: olha, vista essa armadura, porque assim você vai lutar, você vai vencer, você vai resistir, vista essa armadura, não vacile, porque todo vacilão se perde, todo vacilão se quebra, todo vacilão bate a cara na lama. E eu e você, irmãos, como servo de Deus, não podemos vacilar. Não podemos vacilar, porque o Senhor, Ele nos dá essa armadura. Mas Deus nos dá essa armadura com o propósito de quê? De que eu e você vamos vencer as investidas do diabo. Porque o diabo, como diz as Escrituras, ele não para dia e noite. Dia e noite acusando. Dia e noite acusando. Dia e noite acusando. Mas graças a Deus temos um advogado lá, que é Jesus Cristo, que está nos advogando lá. Então, irmãos,
Tenha cuidado. A palavra de Deus, ela muitas vezes nos avisa, e todo aquele que toma esse aviso, ele sai vencedor. Não é verdade? Todo aquele que acata este aviso de vigiar, de estar atento, ele de certa forma vai para frente. E isto é o que a palavra de Deus aqui está falando neste verso: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Observando isso, parece que dá a entender, né, um batalhão que está encurralado, né? Está ali firme, está lutando, esperando o quê? Reforço chegar. E nós, como servos de Deus, nós temos reforço. Temos reforço? Deus está dando a nossa vida. Temos os irmãos, né, orando uns pelos outros, porque estar firmes também, irmãos, tem a conexão, obviamente, da palavra do Senhor, de obedecer a palavra do Senhor, mas também tem a conexão da comunhão, né? Porque uma comunhão sadia, uma comunhão sincera faz com que o corpo de Cristo, sendo mais saudável, ele fique mais forte. É por isso que os leões, os animais na selva, eles não vão no bando de búfalo, mas eles esperam se afastar para atacar aquele que se afastou. Eles nunca vão no bando, naqueles que estão unidos, mas somente naqueles que se afastam. Naqueles que se afastam. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei por ti. E o Senhor intercedendo por nós, irmãos, porque muitas vezes nós perdemos a linha, e Satanás só está esperando esses momentos, para que ele possa investir, porque ele não descansa. É dia e noite, querendo ver a tua ruína, querendo ver a minha ruína. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus está falando aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Amém. A segunda coisa que podemos observar do propósito que Deus tem para revestirmos a sua armadura e sairmos vencedor, podemos encontrar no verso 10 e 11 e também no verso 13, que diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O segundo propósito aí, irmãos, é porque revestir-se de toda a armadura de Deus capacita-o para ficar firme na força do Senhor. Revestir-se de toda a armadura de Deus capacita-o para ficar firme na força do Senhor. Olha, por que eu tenho que revestir a armadura do Senhor? Porque, irmãos, eu me revestindo da armadura do Senhor, eu vou ter a capacidade de ficar firme. Mas ficar firme aonde? Na força do Senhor. Como o versículo fala, versículo 10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dando uma indicação: se fortaleça nisso. Se fortaleça, porque isso é importante para a tua vida. É um aviso. Ele está indicando aquilo que é melhor para o povo de Deus. No versículo 11 ele vai dar a declaração: e o que é a força do Senhor para mim? Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus ele está nos guardando, está nos protegendo, só que eu não posso ser um bestão também não. Eu tenho que estar o quê? Atento. Atento por quê? Porque o diabo está ali e Deus quer que nós correspondemos.
a força que Ele nos dá, aquilo que Ele nos dá. E o que é que Deus nos dá? A sua armadura. Ele nos fornece a sua armadura. Por quê, irmãos? Deus nos guarda, é verdade. É verdade. Só que eu tenho que fazer por onde também. Eu tenho que fazer minha parte. Porque o que é que adianta eu dizer, eu vou viajar, vou lá para o Nordeste, por exemplo. Aí eu vou viajar e tá lá a placa 110. Eu falo, Deus vai me proteger. Aí eu vou a 180. Deus está me protegendo, né? Isso é proteção? Não, isso é tentação. Eu estou tentando a Deus. O que é que adianta? Deus está me protegendo. Eu vou dormir com a porta aberta na minha casa. Isso é o quê? Isso é confiança no poder de Deus? Não, isso é tentação. Estou tentando a Deus. Porque eu tenho que fazer minha parte. Toda noite eu tenho que fechar, trancar a porta. Tenho que andar respeitando os limites de velocidade. Minha parte eu tenho que fazer. E Deus assim vai, de uma certa forma, estar fornecendo a sua armadura para mim e para você. Por isso, irmãos, que a capacidade para lutar, para vencer a cilada do diabo é somente através da armadura de Deus, não tem outro. É somente através da armadura de Deus. E essa armadura, irmãos, essa armadura que Deus nos fornece, ela é tão forte, ela é tão especial, que ele já fala no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ele já dá o quê? E qual é o resultado? A firmeza. O resultado é ficar firme. Firme. Sabe por quê, irmãos? Porque como nós somos provados, e muitas vezes, somos tentados, porque a aprovação vem de Deus, mas a tentação vem do diabo. Como nós somos provados e tentados muitas vezes, nós, falando da tentação, nós temos que ter sabedoria vinda do Senhor para podermos lidar com essas situações na nossa vida. E, obviamente, dentro das provações, eu falo que a provação de José foi uma provação ali, porque foi Deus que fez tudo aquilo ali acontecer, E José foi vendido para o Egito, e ele se tornou governador. E José, ali de uma certa forma, permaneceu firme, confiando no Senhor, não se prostrou perante outros deuses, não se deitou com a mulher de Potifar, porque ele estava o quê? Firme, confiando em Deus. E depois ele entendeu, porque quando ele fala, olha, eu não estou no lugar de Deus não, foi Deus que me mandou para cá. Entendeu? Quando ele fala para os seus irmãos, porque ele entende que Deus havia enviado ele para lá com o propósito de conservar a vida do povo de Israel. Entendeu? Então, isso aí foi, de certa forma, Deus ali provando ele. Mas a tentação, irmãos, a tentação sempre quer causar em você a destruição. A aprovação não, a aprovação é edificação. A tentação tem o objetivo, vindo do diabo, sempre de trazer para a pessoa a destruição. Sempre trazer para a pessoa a miséria. Sempre trazer para a pessoa o engano. Isso é a tentação. Por isso que hoje em dia muitas pessoas estão vivendo a miséria. Por quê? Porque se encontram longe do Senhor, porque se encontram sem armadura, sem a certeza dada por Deus. Porque tem muito crente que passa por muitas dificuldades, problemas no casamento, e é problema no serviço, é problema aqui. Por quê? Porque falta firmeza no Senhor. Porque tem crente que está entrando em depressão, falta firmeza no Senhor. Esta é a resposta, não tem para onde correr.
Eu tenho que dar lugar a Deus na minha vida, não posso dar lugar ao diabo na minha vida. Porque quem vai atuar para o bem na minha vida é Deus, não o diabo. Porque o diabo, ele quer destruição. Deus quer edificação. Deus quer ver o seu servo parecido com Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que quando a Bíblia fala aqui, né, que eu tenho que tomar toda a armadura de Deus, revestir toda essa armadura, porque assim, irmãos, através dessa armadura, nós vamos estar capacitados para poder vencer as ciladas do diabo, para não cair dentro da cilada do diabo, porque a palavra de Deus, irmãos, ela gera em nós a sabedoria para podermos lidar em todas as situações da nossa vida. Todas as situações da nossa vida, a palavra nos dá a sabedoria de podermos lidar com tudo isso, com todos os problemas. Por quê? Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Amém. Então, é por isso que nós temos que revestir toda essa armadura de Deus. Amém? Amém. Quem não quer ser capacitado, irmãos? Quem é que não quer ser capacitado nas coisas do Senhor? Todos nós queremos. Mas essa capacitação vem de quem? Vem de Deus. É por isso que quanto mais eu estou próximo da palavra de Deus, mais eu estou sendo capacitado por Deus. Amém? Amém. Mais estou sendo capacitado por Deus. O terceiro e último propósito que Deus tem para que possamos vencer as ciladas do diabo, para que possamos vencer na vida, segundo nós estamos falando, nós podemos encontrar no versículo 13 até o 17, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o terceiro e último propósito que Deus tem para nossas vidas é porque proteger-se com a completa armadura de Deus ajuda-nos a estar equipado para andar sempre confiante no Senhor. Mais uma vez, porque proteger-se com a completa armadura de Deus ajuda-nos a estar equipados para andar sempre confiante no Senhor, sempre confiando em Deus. Irmãos, todo servo de Deus que está equipado com esses itens aqui falados, ele vai sempre permanecer confiando no Senhor. Pode vir o que vier, pode vir situação que for que ele esteja passando, ele sempre vai estar confiando no Senhor. É por isso que essa armadura é muito importante. Mas nós vamos agora adentrar um pouco nessas armaduras, né, e falarmos um pouco, porque como diz aí no versículo 14, ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É aquela questão que eu falei para os irmãos, eles usavam vestidos, então eles puxavam aqui os vestidos e amarravam e assim eles tinham que agilidade. Então a Bíblia está falando aqui que esse primeiro item aqui, cingir os lombos, essa primeira coisa, está falando que todo servo de Deus, com a verdade, ele tem agilidade. Agilidade em reconhecer os falsos ensinamentos. Agilidade em reconhecer aquilo que é Deus e aquilo que não é de Deus. Porque todo servo de Deus tem discernimento assim. Existem coisas, irmãos, que eu e você podemos discernir rapidinho, né? Matar é errado, todo mundo sabe. Mas coisas espirituais não. Eu e você sabemos por quê? Porque estamos conhecendo a verdade como está escrito na Bíblia. Como está escrito na Bíblia.
Então nós temos essa agilidade de podermos rapidamente, com a verdade, identificar ensinamentos que não são de Deus, coisas que não pertencem ao Senhor, coisas que estão erradas até mesmo na nossa vida. Já passou? Acho que você já aconteceu na sua vida, você fez algo ou falou algo que você, eu não devia ter falado isso, né? Eu errei em ter falado isso. Você automaticamente reconhece por quê? Porque o Espírito Santo, capacitando você, habitando em você, ele vai te fazer lembrar, você errou nisso aqui, você está errando nisso aqui, você está errando nisso aqui. Então, isso, irmãos, olha como é importante na nossa vida isso aqui, cingir os lombos, né? Como diz assim a palavra de Deus. E também, continuando aí, ele vai falar, e vestida a couraça da justiça. Olha, a couraça da justiça, interessante demais isso aqui. Porque o que era a parte da couraça? A couraça é a parte do peitoral, em que eles usavam para as festas não penetrar. Quando ele levava ali, de uma certa forma, uma flechada, ou uma espadada nessa região aqui, ela não penetrava por causa da couraça. E mais para frente, né, eles tinham até couraça de ferro, que não penetrava nada. Então essa couraça, ela protegia ele ali. Então quando fala a couraça da justiça, irmãos, é interessante demais isso. Por quê? Porque o servo de Deus, ele tem que agir com justiça quando ele é atacado. Por quê? Porque é a justiça do Senhor que vai o proteger, é a justiça do Senhor que vai trazer a razão para ele, de que ele está certo. E é isso que acontece, né? Quantas vezes o povo de Deus nesse planeta é injustiçado? No Brasil, querem colocar os cristãos, aqueles que servem a Deus fielmente, contra a sociedade LGBT, contra as pessoas, contra não sei quem, e a bagaceira é feia. E sendo que nós só estamos somente mostrando a verdade, que é o quê? A justiça do Senhor é assim. Deus justifica aquela pessoa que tem Jesus Cristo. Só estão mostrando a verdade, só estão agindo com justiça. Mas mesmo assim, as pessoas querem colocar cristão, né, aqueles que servem a Deus, contra esse tipo de gente. Se quer viver assim, problema da pessoa, não é verdade? Problema da pessoa. Porque nós sabemos o que fim vai dar depois. Entendeu? Então, como é essa parte, a couraça da justiça, irmãos, é interessante, porque o servo de Deus, ele tem, de uma certa forma, de ter isso nele, esse item tem que ter nele. Outra coisa aí que vem falando, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, né? Ele vai falar de um calçado, porque dentro da batalha, os calçados, né, os sapatos seria muito importante, por quê? Porque eles brigando, correndo, eles poderiam pisar numa espada, numa coisa pontiaguda, e aí penetrar. Então teria que ter um calçado muito forte, muito potente, como, não sei se os irmãos provavelmente já assistiram aqueles filmes Troia, os Vikings, Espartacus. Então ali mostra um pouco ali o tipo de calçado, de roupas, a gente fala sapato, né, que eles usavam. Tudo aquilo preparatório para enfrentar uma batalha. Então, como o versículo fala aí, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, é que, irmãos, essa outra armadura que a Bíblia nos está falando, é que nós como igreja, nós temos que pregar o evangelho de quê? Da paz. E que evangelho da paz é esse, irmãos? É aquele evangelho que leva um pecador que está distante do Senhor
a paz com Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Porque só quem pode ter paz são aquelas pessoas que têm Jesus Cristo. Como a própria palavra dele fala, que o ímpio não tem paz. Assim de Deus, o ímpio não tem paz. Não pode ter paz. Porque, primeiramente, irmãos, eu tenho que ter paz com Deus. E para ter paz com Deus é preciso ter Jesus Cristo na vida. Amém? Outra parte aí da armadura, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha que coisa, irmãos. O escudo da fé. A gente pode observar a importância de um escudo dentro de uma batalha, né? De proteger de flechas, de proteger de espada, de golpes de espada, e sempre está ali firme, sempre está ali se protegendo. Por quê? A fé, irmãos, ela nos blinda. Ela nos blinda de tal forma que quando eu ouço heresias, eu já reconheço. Isso não me atinge, por quê? Porque eu já estou, de uma certa forma, firme nos caminhos do Senhor. Então a fé, ela é importante porque ela blinda, ela nos blinda. Ela blinda o servo de Deus. Agora, é claro que a gente, quando fala o termo fé, a palavra fé é muito ampla, né? Porque existe a fé que psíquica, que todo mundo tem, que todo mundo crê em alguma coisa, mas existe a fé que vem de Deus. E a fé que vem de Deus é só obtida através da pregação da palavra. E confiando na palavra de Deus, a pessoa tem fé em Deus. É por isso que quando o texto ele fala aqui que tomando sobretudo o escudo da fé, é que essa fé, ela nos protege, ela nos blinda dos ataques que sofremos. Quando uma pessoa, por exemplo, se levanta e fala: olha, Jesus Cristo não é Deus, você já identifica na palavra: espera aí, eu não creio assim. Por que eu não creio assim? Porque a palavra diz assim, assim, assim. Ó, a Bíblia fala assim, espera aí, mas onde é que está escrito aqui? Mostra. Então, isso, irmãos, né, é uma fé que vem de Deus. É a fé verdadeira, é a fé que salva. Porque esse item aqui, essa armadura, nessa batalha que nós estamos vendo hoje, irmãos, ela é necessária. Ela é necessária. Amém? Ela é necessária. Outro item da armadura aí, né, que só continuando no versículo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra coisa aí, tomando também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Olha, um item muito importante é o capacete da salvação. É interessante que hoje, como antigamente sempre teve, todo soldado usa um tipo de capacete. Agora é interessante hoje, os capacetes que os soldados usam é para não penetrar bala, né? Um tiro não penetra no capacete, porque o capacete é feito de aço. Então quando bate não penetra. Por quê? Por causa que é feito de aço. Então esse capacete que até o povo numa batalha eles sempre usavam, tinha também o objetivo de quando uma flecha batia na cabeça dele, ele se protegia com aquilo ali. Ele usava aquilo ali. Quando ele sofria uma espadada, uma machada na cabeça, aquilo ali protegia. Então é interessante observar, irmãos, que porque nós devemos tomar o capacete da salvação.
Olha o capacete da salvação. Tendo a consciência limpa relacionada o quê? A salvação. Como é a salvação vinda do Senhor? Como é a salvação vinda de Deus? Porque a Bíblia fala, né? Que a salvação ela vem do Senhor. Mas como é essa salvação? Essa salvação, a gente tem que ser uma pessoa boa. Essa semana eu falei com um rapaz, um senhor, conversando com ele no serviço, né? Levando ele. E ele falou, não, nós para ser salvo temos que fazer as boas obras, né? Temos que ter boas obras, temos que fazer o bem. Eu falei, olha, mas a Bíblia fala assim, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, né? Vamos lá, vamos ler aqui todos, já estamos em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém vai chegar na presença de Deus e vai dizer, olha, eu sou salvo pela aquilo que eu estou fazendo, eu mereço a salvação. Então já não pode ser graça, né? É por merecimento. E como a Bíblia fala em Romanos capítulo 4 sobre Abraão, que ele creu e isso foi imputado como justiça, porque se fosse pelas obras ele tinha que se gloriar, mas não diante de Deus. Então Deus fala, as pessoas podem se gloriar naquilo que estão fazendo, estão dando esmola, estão fazendo bem, mas não diante de mim. Por quê? Fazer o bem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa educada, isso tudo faz parte da moral do homem, acabou. Entendeu? É dever de todo homem ser educado, ser uma pessoa honesta. Apesar de haver muitas pessoas que apareceram com Satanás, né? Mas é dever do homem ser uma pessoa honesta, ser uma boa pessoa, um bom cidadão, né? Mas isso, irmãos, o capacete da salvação é importante porque eu sei exatamente como uma pessoa pode ser salva. Eu sei exatamente como uma pessoa pode ser salva. Por quê? Porque a Bíblia me mostra. E ninguém pode ser salvo a não ser através daquilo que a Bíblia está mostrando. Acabou. Como é que a Bíblia mostra? Ela vai falar aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ou seja, como é que a pessoa pode ser salva? É necessário ouvir primeiro a palavra do evangelho, a palavra de Deus. É necessário ouvir. Depois é necessário corresponder, que é o que? Crer na palavra, porque como fala assim, e tendo também nele crido, ou seja, crido em quem? Na palavra, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o passo para uma pessoa ser salva, tomar o capacete da salvação. Também, irmãos, referindo aqui, né, como é uma questão debatida do meio teológico, a perda de salvação. O crente pode perder a salvação? Nós sabemos que não, o crente não perde a salvação. Por quê? Porque quem deu foi Deus. E quando ele aceita, ele é selado com o Espírito Santo. E este selo, no grego, está se referindo ao que é a propriedade, que agora ele pertence. Agora ele tem o selo ali, que é a comprovação de que ele agora é de Deus. É igual alguém chegar na tua casa e fala: essa casa aqui é minha. Você fala: pera aí, tem a escritura aqui. A escritura aqui. Como é que você fala que essa casa aqui é sua, se eu tenho uma escritura? Então ele sai, o cara vai sair dali voado, né? O estelionatário. Porque você tem a escritura na tua mão. Então Deus, ele tem, irmãos, a escritura. Nossa, nós pertencemos agora a quem? A Ele. Então, irmãos, tomar o capacete de salvação. Fique firme. Firme nesses ensinamentos da palavra, firme nos dogmas sagrados. O dogma sagrado é aquilo que não pode
haver jamais alteração. Ninguém pode mudar nem acrescentar nada. Está ali, acabou. Entendeu? Porque Deus estabeleceu assim e tem que ser assim. Amém? Amém, irmãos? Voltando aí ao nosso último item da armadura de Deus, que Ele nos dá e nós temos que revestir-se dela, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa, irmãos, a espada do Espírito, né? Porque, irmãos, o crente, ele não é somente uma pessoa que é ágil, ele não é somente uma pessoa que se defende, ele é uma pessoa que ataca. Entendeu? Ele tem a espada. Ele é uma pessoa que ataca também. Ele é uma pessoa que perfura também. Ele é uma pessoa que usa da espada para motivos de paz. E a Bíblia fala que a espada é o quê? É a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que eu e você, como servidor, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer o que a Bíblia fala sobre situações de salvação, situações de pecado. Por quê? Porque nos momentos, irmãos, quantas vezes, né, acredito que você já fez isso também, quantas vezes a gente, conversando com alguma pessoa, a pessoa fala isso, né, e a coisa que é mais usada olha, você é da igreja batista, eu sou de tal igreja, mas o mesmo Deus, seu é o mesmo meu. Aí você já fala, opa, espera aí. Você já não pode concordar com coisa dessa, porque você tem que atacar. Já não pode concordar. O Deus que criou o céu e a terra pode ser um, é verdade. Mas o mesmo Deus que eu sirvo não pode ser o mesmo Deus que você serve. Por quê? Porque você vive dessa maneira, segundo o sistema do mundo, e eu vivo segundo a palavra de Deus. Então já não é o mesmo. Podemos estar falando do único Deus, é fato, mas o servir não. O servir já é diferente. Então, você já viu que muitas vezes tem quem que até concorda, o nosso Deus é o mesmo, é verdade, é o mesmo. Não, irmão, não pode ser isso. Isso é o quê? É o crente contra-atacar, porque ele não somente se defende, irmãos, ele ataca também. Ele ataca como? Com a verdade. Porque hoje em dia, como existem muitos ensinamentos, quer dizer que errados, quer dizer que eu vou ouvir uma coisa e vou ficar calado. Vou ficar lá, vendo a miséria lá e eu lá, omisso. O movimento LGBT crescendo, né, falando besteira, dizendo que Cristo é gay, e eu vou ficar. Não, o que a Bíblia fala? Lá em Provérbios, não vamos ler, que isso aqui entra na minha cabeça agora, do versículo, eu já esqueci esse versículo, mas ele fala que eu tenho que permanecer firme para poder responder todos aqueles que desprezam o Senhor. Eu tenho que saber responder todas as pessoas que estão desprezando ao Senhor. Eu tenho que ter algo para responder essas pessoas. Como? Contra-atacando, conhecendo a palavra de Deus e dizendo, olha, isso aqui é errado. Olha, esse estilo de vida aqui é errado. Igual uma pessoa perguntou para eu assim, falou assim, mas por que você não conversa com o teu irmão, tua irmã, fulano de tal, ou fulano de tal, sobre o estilo de vida que está vivendo hoje? E essa pessoa respondeu, olha, o que é que adianta você falar para aquela pessoa, sendo que aquela pessoa não vai te ouvir? O que é que adianta você chegar para essa pessoa e falar algo da vida dessa pessoa para que ela possa se consertar, sendo que ela já
já rejeitou conselhos até do seu próprio pastor. Agora, o motivo aí agora é Deus tratando aquela pessoa. Deus vai tratar, disciplinando aquela pessoa. O que eu posso fazer, sabe o que é? É continuar amando. É continuar amando. Irmãos, por isso que muitas vezes, irmãos, aqueles que falam a verdade para uma pessoa é tido como ignorante, né? Ah, você é uma pessoa ignorante demais. Ah, as coisas hoje não estão assim. Ah, o mundo cristão tem mudado, tem se adequado ao sistema do mundo. Eu prefiro ficar com a verdade. Entendeu? É por isso que, doa ou não doa, você sempre tem que mostrar a verdade. O pastor certa vez falou que a verdade, ela cabe em todo lugar. A verdade, ela cabe em todo lugar. Amém? Amém. Isso é importante, irmãos. É por isso que, conhecendo as Escrituras, irmãos, eu e você, nós muitas vezes vamos, de uma certa forma, saber responder com prudência, com sabedoria, todas aquelas pessoas que tenham dúvidas relacionadas à palavra do Senhor. Então, irmãos, como é importante para os servos de Deus, irmãos, se revestir da palavra de Deus, se revestir de toda essa armadura de Deus. E nós vimos nessa noite 3 propósitos aqui da armadura de Deus, né, para nossas vidas. Porque revestir-se toda a armadura de Deus prepara-nos para resistir às ciladas do diabo. Porque revestir-se de toda a armadura de Deus capacita-nos para ficar firmes na força do Senhor. E terceiro, porque proteger-se com a completa armadura de Deus ajuda-nos a estar equipados para andar sempre confiante no Senhor. Amém? Então esses foram os 3 pontos da nossa mensagem hoje. Que Deus assim continue a nos abençoar com a sua preciosidade, sua palavra, e que nós, como servos de Deus, irmãos, a cada dia venhamos a corresponder à vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi pregada ao Pai nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos capacitado, ó Pai, a cada dia, tem nos dado, ó Deus, sabedoria. Ó Deus, que nós, como servos do Senhor, ó Deus, continuemos, ó Pai, a progredir, ó Deus, continuemos, ó Deus, a crescer mais e mais, para que assim, ó Deus, Jesus Cristo venha crescer mais e mais em nossas vidas, e nós, ó Deus, mais e mais venhamos a diminuir, ó Pai, e Cristo a crescer, ó Deus. Amém. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Estamos chegando aí